Câmara em Debate volta a entrevistar o presidente da Casa, vereador Galba Neto, do MDB. Desta vez com um recorte muito especial de caráter social e até mesmo histórico. Isto porque o presidente da Casa encontrou, obviamente, muitos obstáculos ao tomar conhecimento da realidade administrativa da Câmara. E agora tem uma boa notícia para você. Está organizando as finanças da Casa, vai realizar um concurso público e a possibilidade até de deixar ainda no seu mandato a Câmara com um prédio próprio para acolher a sociedade e também os servidores. Presidente, estou cometendo algum exagero ou é isso mesmo? O recorte histórico do momento é exatamente esse. Eu falo isso porque essa é a nossa terceira entrevista. A primeira não foi ali com as grandes expectativas de realidade, mas em 2 anos e 4, 5 meses, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, Marcos. Primeiro, cumprimentar a todos que acompanham o Câmara em Debate, que também é um marco histórico da nossa gestão. A gente poder estar realizando um espaço como esse, de comunicação direta com a população, de forma moderna, de forma mais direta. E, logicamente, foram muitos desafios. A parte administrativa da casa ela estava muito desorganizada. A gente precisou superar esses desafios ao longo do tempo, trocar o pneu com o carro andando, como costumeiramente é dito. E, enfim, essas situações, esses desafios nos tiraram da zona de conforto, nos provocaram para que a gente pudesse, né, colocar toda a nossa energia, toda a nossa dedicação e hoje está alcançando os resultados que nós estamos alcançando. Resultados que são realmente dignos de comemoração. Eu fico muito feliz de poder estar hoje fazendo esse recorte, fazendo esse registro. A nossa Câmara, depois desse período de tamanha dificuldade, com muito planejamento estratégico, com muita organização, né, com contenção de despesas, permanecemos com contratos muito mais econômicos do que os anteriores, né, e já vislumbrando avanços muito significativos. A gente está aí prestes a escrever os próximos 30, 40 anos do Legislativo da capital, trazendo para dentro do nosso corpo técnico uma nova oxigenação, sangue novo, como costuma se dizer, com os servidores que com certeza trarão um dinamismo diferente, com uma mentalidade mais inovadora, mais ambientados com a tecnologia e que com certeza isso trará um ganho sem precedentes para a Câmara de Maceió. Eu vou aprofundar mais nesse capítulo, resgatando o seguinte: a sua gestão acontece também num período histórico para o Brasil e para o mundo, que é o da pandemia. Tem-se ali a necessidade de se continuar trabalhando de forma remota e sem perder o pique de produtividade. E a casa registrou mais produtividade. Mas, ao mesmo tempo, acabou revelando que precisava de mais dinamismo. Então, queria que o senhor desse um recorte sobre isso também. Como todo bom brasileiro, foi um período de desafio para a humanidade como um todo, para toda a história do planeta. E a gente utilizou das ferramentas que tínhamos à mão, né? A tecnologia facilitou isso, ajudou com que nós achássemos alternativas para continuar produzindo e acabou que a gente chegou a um resultado melhor do que o que era praticado de forma presencial, com a rotina que se era estabelecida no passado. Então, é o que eu te disse, eu acho que eu funciono muito bem, né, dessa forma, sendo pressionado, sendo instigado, sendo provocado. Isso me tira da minha zona de conforto, isso para mim é um combustível muito, muito grande em todas as situações, porque eu me sinto sempre estimulado, desafiado a alcançar os objetivos que eu me disponho a realizar. E tenho certeza que foi também, a gente fez, né, de uma situação adversa, um momento adequado, um momento propício para que a gente pudesse avançar, e avançamos muito, né, nesse pouco mais de 2 anos, na parte administrativa da casa, na parte também das atividades legislativas, né, nossa composição hoje, a nossa legislatura, ela tem também se adequado de forma muito, muito boa a essa situação, que foi esses desafios que foram apresentados, e eu tenho certeza que isso é um ciclo virtuoso, que nós não iremos perder mais esse ritmo, né, e continuaremos avançando sempre nessa sequência, preservando a boa relação, o bom convívio, Marcos. Eu acho que isso foi um dos maiores ganhos que nós tivemos nessa atual legislatura também.
a questão de estabelecermos aqui o respeito à boa convivência, o respeito às bandeiras e às pautas que eram discutidas à casa, sem precisar atingirmos algum colega, sem precisarmos fazer nenhum tipo de ofensa ou de crítica mais contundente, direta ao parlamentar. Mas ali a crítica e o momento do embate era para que achássemos a solução para a cidade, para a coletividade. E eu acho que isso foi muito bem absorvido por todos os vereadores e nós conseguimos hoje ter o resultado que nós estamos tendo. Um respeito muito maior da sociedade maceiense, né? Uma presença muito mais marcante. A gente só escuta, graças ao nosso bom Deus e esse desenvolvimento desse trabalho, pautas positivas relacionadas à Câmara, o que infelizmente num passado recente não era o que acontecia. Nós não estamos mais figurando, né, em notícias negativas, nós estamos aqui sempre discutindo pelo melhor, pelo avanço, pela melhoria da qualidade de vida do maceiense. Então nós continuaremos com esse foco para trazer os resultados que a sociedade merece. Pois é, eu ouvi outro dia aqui na casa, até de alguns servidores, que a sua gestão optou por não fazer oposição à cidade, né? E não fazer oposição à cidade seria trabalhar pelos trabalhadores que comandam a gestão dessa cidade, já que a Câmara também fez a mediação de muitas questões envolvendo as categorias e o Executivo, e também a própria questão dos servidores da casa. Antes que os críticos comecem a acreditar que o que está ocorrendo é tirar o servidor antigo, considerando que ele não serve mais, em detrimento de um novo concurso, eu queria que o senhor falasse exatamente dessa oportunidade, tivesse a oportunidade de explicar como é que foi o processo de valorização primeiro da prata da casa. Porque, até onde se sabe, existia um termo de ajustamento de conduta que previa a realização de um concurso, mas que não estava sendo colocado em prática. Aí a cobrança veio, mais uma vez, com pressão na sua gestão e isso começou a caminhar. Poderia ser um ato administrativo, mas houve a prioridade de ajuste da vida do próprio servidor. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque nem todos conhecem essa realidade, né? Pois é, nós precisávamos, Marcos, trazer justiça, né, para os servidores que colaboraram com toda a história do Legislativo. Eu acho que muito mais do que você só falar de forma simplória, que os servidores mais antigos que têm tempo para se aposentar já se aposentariam e aí abriria espaço para esse concurso. Não. Existiam algumas contendas, existia inclusive, né, a exploração desse tema de forma política, né, por ser uma casa política, infelizmente sempre voltado para o lado negativo, e que nós entendíamos que jamais o servidor, depois de ter contribuído tanto tempo de sua vida com o nosso poder legislativo, poderia ser utilizado ou envolvido em qualquer tipo de discussão política. Nós fizemos os ajustes necessários, as conversas que precisavam ser feitas com todos os órgãos de controle, com toda a parte administrativa da casa, o nosso corpo técnico, para que nós tivéssemos o reconhecimento do servidor, corrigindo distorções, fazendo a valorização necessária e proporcionando aos que tinham, que aí é a imensa maioria, aos que tinham já cumprindo o seu papel, que tinham os pré-requisitos preenchidos, pudessem se aposentar e aproveitar um pouco da vida depois de ter trabalhado tanto na sua trajetória. Então, foi isso que nós tivemos como foco. Jamais qualquer outro tipo de discussão iria tirar esse objetivo que nós tínhamos do radar. Nós tínhamos isso muito claro na nossa mente, era um objetivo que eu tracei, inclusive uma das grandes prioridades da nossa gestão, conseguir fazer com que a gente tivesse essa valorização, com que nós tivéssemos e proporcionássemos ao servidor a possibilidade da aposentadoria, aqueles que já tivessem preenchido os pré-requisitos e que tivessem essa vontade, e assim nós estamos conseguindo, com planejamento, com organização, com competência, né? E aí eu divido essa competência com toda a nossa mesa diretora, o nosso corpo técnico, todas as pessoas que foram escolhidas para hoje compor o time da Câmara Municipal de Maceió. Isso me deixa muito feliz, você alcançar um objetivo, você ver que você está transformando vidas, você poder receber um agradecimento de quem está sendo beneficiado por um ato, né, de uma gestão ou de uma ação política, no caso da atividade parlamentar, ou de um ato através da parte administrativa. Isso me deixa muito feliz, Márcio. Esse é o meu melhor presente, é o maior reconhecimento que eu posso ter.
conseguir alcançar o objetivo e saber que estamos aí alcançando a transformação da vida das pessoas. Pois é, e no detalhe, no final da carreira desses servidores, eles estão, inclusive, em alguns casos, corrigindo distorções salariais e vão conseguir se aposentar com dignidade. E eu queria colocar isso de maneira muito clara, presidente, levando em conta o fato de que esse processo de construção foi quase um ano, né? Entre o que falava o Ministério Público, a realidade da própria casa e o que tinha que ser negociado com o sindicato, que o tempo todo fez parte aí dessa discussão, foi possível sair do 0% no primeiro ano de gestão para 12% no segundo ano e fechar agora com mais 10%. Ou seja, em pouco mais de 2 anos e 5 meses, 22% de reajuste para o servidor e, se não me engano, o maior do Brasil para essa categoria? O maior do Brasil, se pegarmos o recorte dos anos, né, e se pegarmos o acumulado da nossa gestão, eu não tenho esse dado oficialmente, mas eu também ouso a dizer que com certeza deve ser, se não o maior, mas um dos maiores de alguma gestão, né, durante o período de 2 anos. Isso também nos traz muita felicidade, você poder reconhecer, você poder valorizar o servidor, reconhecer a dedicação, o trabalho que ele desempenhou ao longo desses anos. Essas correções de distorções que eram muito importantes, eram uma aflição gigantesca para o servidor, vendo aproximar o período da sua aposentadoria e sabendo que ele poderia ter uma qualidade de vida melhor no momento da sua aposentadoria, porque essa correção viria trazer essa valorização e trazer um pouco mais de conforto nesse período que ele iria enfrentar, né, passado o momento da aposentadoria. Então, Marcos, são essas satisfações que a gente tem que comemorar, que a gente tem que enaltecer. Às vezes não recebem a proporção e o reconhecimento da sociedade, porque muitas vezes elas alcançam um nicho menor, né? Elas têm um impacto menor para a sociedade como um todo. Mas é saber da responsabilidade com o erário, com a coisa pública, saber que quem está à frente hoje de uma gestão, ele tem esse compromisso de fazer o seu melhor, de trazer resultados, de zelar pelo patrimônio público, pelo erário, pelo servidor, não só da casa. Nós tivemos aí várias vitórias também, de demandas enviadas pelo Executivo ou enfrentadas por servidores de outras categorias que compõem o Poder Executivo da capital, que nós também tivemos a oportunidade de dar respostas muito rápidas. Então, é essa linha, é esse o nosso objetivo, alcançar sempre o melhor resultado possível. Todo o nosso esforço vai ser sempre nessa linha. Um detalhe importante é que esse dinheiro poderia ter sido devolvido, criar um fato político de que houve a economia e devolução para o Executivo. Exatamente. E houve a opção do investimento no capital humano e num capital humano que está num processo de transição de saída, né? Não causa arrependimento? Jamais. Jamais. Eu acho que você tem uma consciência tranquila, não há dinheiro que pague. Fazer administração pública, ser um ente político é muito complicado, é muito complexo, principalmente no nosso país. E você ter que conciliar uma parte administrativa, como essa experiência que a gente está tendo hoje à frente da mesa diretora, você está sempre em uma linha muito tênue entre decidir o que é melhor administrativamente e o que traz melhor resultado político. E na maioria das vezes essas coisas não se completam. Então você imagine que você tem um curto espaço de tempo para decidir entre o que é necessário para que você tenha um resultado político, que é importante para uma continuidade da vida política, mas também decidir entre o que é melhor administrativamente para que você alcance objetivos que são muito importantes, que deixam um legado, que escrevem uma história. E eu tenho certeza que a gente tá no melhor caminho, né? Me esforçarei para que a gente consiga ainda mais resultados positivos, que a gente consiga alcançar objetivos ainda maiores na nossa cidade. Mas jamais a gente vai perder esse foco. Jamais eu vou me arrepender de qualquer situação que me mostre, dia após dia, com resultados individuais, com resultados coletivos, através de um agradecimento, de um segmento, de um servidor individualmente, de uma ação que a gente faça que transforme a vida de várias pessoas, como a gratuidade que nós temos no transporte hoje, como uma obra de infraestrutura que venha transformar uma região da cidade, como nós estamos vendo, acompanhando a transformação da área lagunar da nossa cidade. Enfim, Marcos,
existe essa convergência hoje, existe essa sinergia para que nós tenhamos o melhor resultado. E todos os segmentos, todas as discussões que são hoje desenvolvidas na Câmara Municipal, elas não perdem esse foco. Elas não trazem para a gente nenhum sentimento de frustração, de arrependimento. Pelo contrário, a maior satisfação, o maior pagamento, o maior resultado que nós podemos ter, nós estamos tendo, que é mudar a vida das pessoas e ter o reconhecimento da nossa sociedade. Pois é, não foi pensado, não foi proposital, né? Mas os reajustes que deram dignidade aos servidores foram maiores que a inflação do período e com ganho real. Então, quer dizer, realmente é algo que é um divisor de águas. E para ser um divisor de águas também, nesta entrevista, vamos falar o que todo mundo quer saber, que é sobre o concurso público. Vamos lá. Porque, naturalmente, se o servidor sai com satisfação e a casa moderniza a sua estrutura de funcionamento, porque eu soube que alguns cargos foram extintos, não existe mais a figura, por exemplo, do operador de máquina de xerox, né? Isso é uma coisa que fica no passado. Inclusive, na sua gestão, foi mais efetivada a questão da digitalização dos processos, né? Perfeito. Então, quer dizer, a casa teve que se adequar a essa nova realidade. E aí, qual o novo perfil do servidor que a Câmara precisa para esse concurso público? Verdade. É muito importante estudar todo esse dinamismo, a logística, o quantitativo também de pessoal adequado. Você falou da questão do operador de xerox. A Câmara também tinha tesoureiro. Antigamente, os pagamentos dos servidores eram feitos na própria casa, então o dinheiro circulava aqui. O dinheiro circulava aqui. Hoje isso não existe mais, né? Tem várias outras funções que a gente poderia citar aqui, mas hoje o nosso estudo que está sendo feito através da comissão do concurso público, que tem à frente a presidência do vereador Marcelo Palmeira, que é o nosso primeiro secretário, que tem nos ajudado bastante também em toda a parte administrativa, por toda a experiência que vem carregando ao longo desses anos, por vários cargos que já ocupou, tendo a participação, o que traz uma transparência muito importante para esse certame, de órgãos externos, né? Nós teremos a participação da OAB, né, que já designou o seu representante, que é o Dr. Yuri. Nós teremos a participação do Ministério Público, que foi quem provocou, né? Toda essa história, quem provocou toda essa discussão, que trouxe para o nosso entendimento a necessidade, né, urgente de a gente poder fazer esse certame, de a gente realizar esse concurso e trazer a resposta que a população merece. Então, enfim, o estudo está sendo feito, o quantitativo já foi levantado. A empresa está para ser selecionada, né? Porque a provocação agora é para a participação da empresa. Estamos agora nessa seleção das empresas, né? O edital foi publicado, as empresas estão enviando as propostas, que também é fruto de estudo, de análise da comissão, mas assim, o quantitativo já foi estipulado, inicial, de 50 vagas, 30 para nível médio e 20 para nível superior. Teremos mais 4 vagas para procurador legislativo, procurador da Câmara Municipal. Então vai ser criada a carreira de procurador dentro do Poder Legislativo Exatamente. Municipal. Já existe, né? Mas aí com a questão da aposentadoria, a gente vai precisar de ter novos procuradores efetivos. A gente tem hoje, através dos cargos em comissão, nosso procurador-geral e nosso subprocurador, mas a totalidade dos procuradores já se aposentou. Então, a gente precisa também desse corpo técnico, que é muito importante, né, para todas. A Casa Legislativa, sem uma procuradoria, fica com grandes dificuldades. Então, esse corpo técnico efetivo, que também ajuda a construir a memória, né, do Legislativo, é muito importante. Então, a gente vai, já com esse quantitativo levantado, fazer a escolha da empresa para, dentro em breve, já podermos lançar o edital. E todos os concurseiros, com certeza, já estão se preparando aí, porque é uma casa muito boa para se trabalhar, né? Você vai ter uma experiência de vida fantástica. Isso é um novo ambiente, né? Verdade. Os salários são muito bons, são atrativos. Esses salários, esse capítulo dos salários, desde que o concurso foi lançado, descobriram no meu celular, não sei como, mas sites especializados, jornais especializados em concurso. Você está aqui a Folha Dirigida, que é o mais conhecido, mas eles querem minúcias, detalhes, os cargos, a questão do nível salarial. Como é que o senhor conseguiu, dentro da realidade financeira da casa, criar cargos atraentes? Isso Com vencimentos atraentes. Fruto de planejamento. Tudo passou pelo planejamento.
As metas que foram traçadas a gente está conseguindo alcançar a todas, né? E iremos com certeza até o final da gestão executar e ver o resultado de todas elas. Mas esse planejamento, assim como nós conseguimos alcançar a valorização do servidor com adequação e a equiparação salarial, com a valorização através de ganhos reais anualmente, né, tirando o primeiro ano de gestão, que foi o ano de pandemia e de grande dificuldade, mas compensamos isso nos anos subsequentes. A gente também fez esse estudo em cima das necessidades e das possibilidades, né, as necessidades da casa e as possibilidades orçamentárias e financeiras para poder fazer a contratação. E chegamos a esses valores, né, para nível médio R$5.000, nível superior R$7.000. O salário de procurador ele tem uma carreira própria, né? Um nivelamento próprio, né, que é nacional, ele extrapola, né? Ele é nacional, ele tem como base, né, os vencimentos de desembargador, então são vencimentos aí maiores, bem maiores, né, e com certeza terão uma concorrência muito grande. Mas não vai perder poder, vereador? Porque quando a gente ouve as críticas e quem cobra da casa acha que, de alguma forma, o fato de estar ocupando uma função com tanta responsabilidade, o que dá poder é ter cargos na mão. E aí você está agora fazendo concurso. Vão ter pessoas aqui que podem questionar até a sua ação lá, a sua medida. E aí, não causa preocupação? Para mim não, Marcos. Para mim não. Quem aposta nesse tipo de situação é o que eu te disse. Você está decidindo administrativamente, né? Você tendo a oportunidade de fazer, de contribuir em algum órgão que você possa fazer gestão pública, que você possa administrar a coisa pública, você vai estar sempre nessa linha tênue. E para mim o que mais me traz satisfação é você ter uma consciência tranquila, saber que está no caminho certo, alcançar os objetivos, atender os anseios da população. Então, se alguém acha que é mais prazeroso, é mais benéfico para a função ou para alcançar um objetivo maior, ter muito poder na mão, indicação de cargos, eu acho que isso é a contramão do que a gente espera hoje. A gente temos a obrigação, enquanto legisladores hoje, enquanto seres políticos eleitos, fazer a transformação que a gente tanto cobra. A população cobra muito a transformação política, que se tenha mais transparência, que se tenha mais lisura, que se tenha uma correção nas suas ações. E quem é o responsável por fazer essa transformação? Quem está com o poder naquele momento. Então, a sociedade tem que fiscalizar, mas nós temos que ter a consciência da responsabilidade da função que estamos exercendo. Então, eu tenho essa consciência, eu exerço a minha função dessa forma. Eu, por muitas vezes, né, fui enxergado por alguns colegas de uma forma diferente. Fiz um papel de oposição por muitos anos, nos meus 2 primeiros mandatos, por discordar de muita coisa que era praticada. Pois é, você criou um problema entre a categoria, né, quando acabou com a verba de enxoval. Que é uma verba, né? O camarada ia lá, mudava o perfil do gabinete, a roupa, mas o vereador tem que andar bem vestido e tal. Aí você chega e rompe com isso e cria um problema, porque vai de encontro ao interesse da categoria. Isso era algo diferente aí nessa lógica de trabalho? Eu acho que, assim, tudo que todas as suas ações ao longo da sua vida, elas vão construindo a sua postura. E isso, uma hora ou outra, você vai acabar sendo cobrado. A sua história, o seu currículo vai ter que ser cobrado de alguma forma, né? Se você pretende sempre estar alcançando alguns objetivos na vida. E na política é a mesma coisa. Mesma coisa, né? Então, eu não poderia admitir que um vereador que já é um privilegiado por ter sido escolhido para ser representante de uma sociedade, né, receber um valor para se apresentar bem no outro dia de trabalho. Qual é a categoria que tem esse privilégio? Se já é bem remunerado, isso que não era muito coerente. Com um salário muito bom, né? Eu estava acompanhando esses dias uma postagem mostrando 1% da população mais rica de acordo com os estados. Né? E a remuneração que estava ali determinada para Alagoas, dentro desse 1%, o vereador está muito acima. Então, imagina o privilégio. Você já tem o poder de estar decidindo sobre ações que vão mudar a vida das pessoas. E você ainda recebe muito bem por isso. E você ainda vai receber um valor para poder comprar roupa. Então, não era justo. Coerente, né? Não era coerente. Então, a gente tinha, por obrigação, fazer aquela apresentação. Foi uma das primeiras vitórias grandes que eu tive aqui nessa casa. Né? Foi um divisor de águas. A gente mostrou a nossa postura, mostrou o nosso posicionamento, a nossa independência. Muitos ali
ficavam se questionando qual vai ser a postura, porque eu já vinha representando uma linhagem política, né? E isso às vezes se confunde muito, achar que o filho vai ser o mesmo comportamento do pai e do avô. Eu tenho uma profunda admiração e respeito por tudo que meu avô construiu, pelo que o meu pai ainda constrói, por toda a trajetória de todos eles, mas eu tenho o meu posicionamento, eu tenho a minha forma de fazer política, a minha forma de me comportar na minha vida privada, pública, e não abriria a mão das minhas convicções, como não abro até hoje, né? Não vai ser qualquer outro tipo de oferta, qualquer outro tipo de situação que venham apresentar para mim que seja mais valorosa do que a minha consciência. Eu tiver que abrir mão de uma convicção minha para poder permanecer no mandato, eu estou fora. Eu prefiro me ausentar do processo. Eu me lembro que quando esse assunto veio repercussão e você chegava na casa, né, muito jovem, está agora aí no seu terceiro mandato, né? E aí são os caras de esquerda ou é de centro, né? Porque essa era uma pauta que era da esquerda, né? E nenhum vereador de esquerda tinha proposto isso, né? Verdade. E chega um vereador com perfil de centro e enfrenta essa realidade. Mas como a gente está caminhando para o final da entrevista, eu não posso encerrar aqui com outra crítica que eu já ouvi. Diz, mas vai fazer concurso e a casa não é nem própria, é alugada. Aí tem uma novidade sobre isso também? Temos mais uma novidade. Uma das grandes metas também que nós colocamos é ter uma casa própria. Como todo o planejamento de um pai de família, daquele que está... A minha mãe dizia que em casa quer casa. Então quem é vereador tem que ter casa também. Pois é, e era algo que também era muito incoerente para o meu entendimento, né? Nós saímos de um prédio próprio, viemos para um prédio alugado, que ainda assim nem comportava a toda a estrutura que a Câmara já tinha. Continua assim, né? Continua assim. Então, a primeira coisa para que nós possamos fazer a adequação, para termos todo o nosso corpo técnico, os vereadores, todo mundo muito bem acomodado no prédio sede, é nós termos um prédio nosso. Os investimentos não tem lógica, a gente está fazendo investimentos em um prédio que não é do Poder Legislativo. Então, isso já está sendo debatido, já teve inclusive algumas reuniões oficiais sobre esse tema, né, com os proprietários do atual prédio. Temos também outras alternativas caso isso não avance da maneira como nós imaginamos, mas até o final do mandato será outra meta que a gente quer retornar aqui para anunciar a Câmara com sua sede própria, com um ambiente adequado, confortável para servidores, para os vereadores, para toda a população que nos visita, né, com a nossa sede própria. Vamos cobrar, é claro, principalmente no próximo encontro, mas eu não posso encerrar essa entrevista, vereador, por que isso não gera muita repercussão no meio político e às vezes até partidário, né? Porque parece que é uma coisa muito individual e não ganha o perfil coletivo. O senhor já tem uma definição para isso ou ainda analisa essas situações? Eu tenho alguns pensamentos sobre isso. Infelizmente, ainda não publicáveis? Não acho que não sejam publicáveis. Eu não tenho dificuldade em falar, né, sobre tema nenhum. Quando eu não posso falar, eu simplesmente não dou entrevista. Mas eu acho, Marcos, que a gente precisa, enquanto sociedade, mudar um pouco do nosso posicionamento. Valorizarmos mais as boas ações, as notícias positivas. Infelizmente, o que se vende ainda muito fortemente, e aí esse ciclo vicioso que nós vivemos, é a mídia negativa, né? E aí, como mídia, como negócio, os veículos de comunicação precisam vender, e como o maior atrativo é a mídia negativa, a sociedade compra mais essa mídia negativa, então fica nesse vício circulando. Nós, enquanto sociedade, precisamos amadurecer, precisamos evoluir um pouco mais, para que a mídia positiva passe a ser muito mais atrativa para a sociedade, e aí esse negócio passe a ser um ciclo virtuoso, né? E é isso que a gente esperamos da nossa sociedade, estamos trabalhando para isso, cumprindo o nosso papel enquanto legislativo, dando a nossa contribuição à sociedade para que a gente veja essa virada de chave. Será que ele vai conseguir? Vamos aguardar, né? O Câmara em Debate vai acompanhar. Conversamos hoje aqui com o presidente da Casa, vereador Galba Neto, do MDB, a quem agradecemos a presença e, claro, até uma próxima oportunidade. E você que acompanha o Câmara em Debate, fique atento, voltaremos com outras discussões no nosso próximo encontro. Até lá.